Olá, bem-vindos a esta exposição. Hoje a gente vai explorar a jornada de um peregrino saindo dos perigos iminentes da estrada até a garantia absoluta do descanso eterno no Salmo 121. O Salmo 121 faz parte da Palavra de Deus e, portanto, nos ensina na verdade e no caminho da felicidade. Vamos mergulhar direto nesse texto maravilhoso para entender exatamente como o Senhor guarda o seu povo em cada passo da caminhada. Aqui está o nosso roteiro de hoje. Primeiro, passaremos por o desafio da jornada. Em seguida, o guardião que não dorme. Depois, proteção dia e noite. Guarda total e perpétua. Aí, entraremos em Cristo no Salmo 121. E vamos fechar com salvos unicamente pela graça. Ponto 1. O desafio da jornada, versículos 1 e 2. O texto bíblico já abre com uma cena muito vívida, o peregrino levantando os olhos para a cadeia de montanhas. E a pergunta que ecoa ali é super real, tratando de sobrevivência mesmo. De onde me virá o socorro? Não é uma pergunta retórica ou poética. É a dúvida sincera de quem avalia os riscos reais antes de pegar a estrada. Porque, historicamente falando, os montes não eram só um cenário bonito de fundo. Eles representavam ameaças claríssimas e físicas. A gente está falando de rotas extremamente íngremes e cansativas, com o risco constante de dar de cara com animais selvagens ou salteadores escondidos, e além disso, tinha uma ameaça espiritual forte. Os montes abrigavam os famosos lugares altos, que eram altares pagãos dedicados a falsos deuses cananeus. O ponto crucial aqui é a resposta imediata que vem no versículo 2. O verdadeiro socorro não vem dessas colinas perigosas ou daqueles ídolos de pedra. O socorro vem exclusivamente de Yahweh, o Criador soberano do cosmos, aquele que fez o céu e a terra. O Deus de Israel não é um Deus restrito a uma região, ele é simplesmente o arquiteto de todo o universo. Ponto 2. O guardião que não dorme, versículos 3 e 4. A voz da narrativa muda aqui. Sai da primeira pessoa e vai para uma voz de aconselhamento. É como se um sacerdote ou um peregrino mais experiente passasse a dar um conselho piedoso, garantindo ao viajante que os passos dele estão firmemente assegurados. O Senhor é quem mantém o pé firme nas pedras escorregadias do caminho. O que ilustra perfeitamente essa promessa é a palavra hebraica chamar, que significa guardar, vigiar, preservar. Para se ter uma ideia, esse verbo aparece nada menos que 6 vezes só nesses versículos. É a ação do pastor cuidando das ovelhas, ou do sacerdote vigiando o santuário. Isso indica um estado de proteção contínua, ativa e implacável. E isso traça um contraste cultural gigantesco para a época. Nas religiões antigas ali ao redor, o pessoal achava que as divindades precisavam descansar, dormir ou até que saíam de viagem. Mas o salmista corta isso pela raiz. O guardião de Israel está perpetuamente acordado. Ele não dá aquela cochilada de cansaço, não cai em sono profundo. A vigilância dele é absoluta. Ponto 3. Proteção dia e noite, versículos 5 e 6. Pensando no clima abrasador do deserto no Oriente Médio, a ausência de sombra pode ser literalmente fatal. Então, neste salmo, o próprio Senhor assume o papel dessa sombra protetora à direita do viajante, que é exatamente a posição de força e defesa. É uma imagem muito bonita de intimidade pactual inabalável. E quando o texto fala do sol de dia e da lua de noite, isso é uma figura de linguagem hebraica chamada merismo. Basicamente, serve para expressar totalidade. Isso prova que a proteção de Deus está ativa 100% do tempo. Seja na estação mais luminosa ou na noite mais sombria de provações, o cuidado de Yahweh cobre absolutamente todas as horas e todas as circunstâncias possíveis. Ponto 4. Guarda total e perpétua, versículos 7 e 8. Estes versículos finais sobem o tom e marcam com muita força a promessa de preservação de todo o mal, focando principalmente na guarda da alma. É uma promessa que expande tudo o que a gente viu até agora. Para entender o que está sendo guardado de fato, a gente olha para a palavra hebraica nefesh, traduzida como alma. Mas não é uma alma desencarnada, significa a vida total de uma pessoa, corpo, mente, vontade, a identidade integral diante de Deus. É a garantia de que as maiores calamidades da vida nunca poderão aniquilar a verdadeira identidade e a posição do cristão perante o seu Criador. A expressão saída e entrada abrange rigorosamente todos os movimentos humanos concebíveis. Desde o nascimento, passando pela saída diária para o trabalho, até a morte física, que é a saída final deste mundo.
culminando na entrada eterna na glória. Deus guarda todos esses marcos. Não existe prazo de validade para o socorro de Deus. Ponto 5. Cristo no Salmo 121, a aplicação cristocêntrica. Para a gente captar a profundidade desse texto hoje, é essencial ver como essas promessas encontram seu cumprimento final e perfeito na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Verbo pelo qual todas as coisas foram feitas, ele é o guardião encarnado, o bom pastor. E olha que detalhe incrível, na cruz, sob trevas ao meio-dia, Cristo suportou todo o calor e o peso do juízo divino para que ele mesmo pudesse ser a sombra perpétua e o alívio definitivo para o seu povo. Isso ilustra de maneira brilhante o belo paradoxo da encarnação. O Salmo diz que o guardião de Israel não dorme, mas nós sabemos muito bem que Jesus dormiu no barco durante a tempestade. Isso só destaca a maravilha de um Salvador que, na sua humanidade, sentiu exaustão total e sabe o que é o cansaço. Contudo, em sua divindade, ele jamais cessa seu cuidado vigilante e sustenta todo o universo a cada microsegundo. Ele entende a nossa fraqueza e sustenta o nosso caminho. Ponto 6. Salvos unicamente pela graça. A garantia final. Exatamente porque é o próprio Deus quem atua ativamente como nosso guardião, a segurança eterna não é mantida pela nossa força humana, pelas nossas boas obras ou por um desempenho impecável na jornada. Ela repousa e fundamenta-se total e exclusivamente na graça. Nunca podemos perder de vista que a salvação do cristão é unicamente pela graça. E que essa seja a base de confiança mais sólida possível. Todo aquele que crê que Cristo é seu Salvador e Senhor é salvo. Existe uma liberdade gigantesca nisso. Nós não mantemos a nossa salvação tentando não tropeçar usando as nossas próprias forças. Nós somos mantidos firmes pelas mãos soberanas daquele guardião que prometeu nos conduzir com segurança até o fim. E para a gente encerrar essa nossa exposição de hoje, fica aqui uma reflexão. Como é que a caminhada, através dos desafios dessa vida, ganha um novo contorno ao sabermos que o guardião do universo não necessita de descanso, nunca desvia o olhar e já garantiu totalmente a nossa chegada à glória por meio da pura graça? É, sem dúvida, uma base inabalável para a gente levantar a cabeça, erguer os olhos e caminhar com alegria e paz indescritíveis. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e até a próxima.